Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja 105 Cast. Como você sabe, eu tenho recebido aqui pessoas, empresários, profissionais que têm conteúdos para trazer para gente. Então hoje não é diferente. Estou com a doutora Amy Kushida aqui, que vai falar um pouco sobre terapia neural, mas com uma aplicação diferente, porque ela tem formação em odontologia, ela é dentista, então é uma odontologia neurofocada. Eu acabei de criar um nome diferente aqui, doutora. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado esse convite. Você está bem? Sim, eu agradeço, Rafael, você e a sua equipe por esse convite, porque falar da terapia neural e odontologia neurofocal, que é o que eu faço, o que eu ensino nos cursos, é o meu propósito de vida. Então, eu sei que é um assunto interessante e que ninguém conhece. Muito bom, muito bom. Gente, ela é palestrante, então assim, a pessoa chega, já tem todo um trabalho de workshop, muito legal, mas fala, ó, tranquilo, aqui a gente tá no bate-papo, fica à vontade, seja bem-vinda. E já quero perguntar aqui, tá? Como é que você começou esse trabalho migrando, né? Você começou atendendo como dentista e viu essa questão mais integrativa, como é que foi essa transição? Conta pra gente. Então, eu formei Uhum. na odontologia. E o meu sonho era ser ortodontista, porque na faculdade eu tinha esse sonho, ai, quero ser ortodontista. E eu realizei esse sonho. E comecei a usar aparelho fixo nos pacientes. Só que isso não me agradou com o tempo, porque eu fazia muitos tratamentos que usava muita força, era muito mecânico e não levava a saúde dos pacientes. Era uma coisa muito estético. E eu não queria estética, eu queria a saúde dos pacientes. Foi assim que, depois da ortodontia, eu fiz a ortopedia funcional dos maxilares, que tem uma visão mais holística dos pacientes, unindo a boca com o corpo e principalmente com a postura do corpo. Então, isso tudo foi me agradando. Aí depois eu migrei para acupuntura e eu fiz outros cursos relacionados com a saúde integrativa, com a medicina integrativa, até que eu cheguei na terapia neural e odontologia neurofocal, aonde eu consegui unir tudo aquilo que eu tinha estudado ao longo da vida. É unir a boca com o restante do corpo. Muito bom. Eu sei que esse tipo de tratamento mais integrativo, agora que as pessoas começaram a ter essa consciência de perceber que uma coisa está relacionada com a outra, né? Você estava me contando aqui antes da gente começar a gravar que existe o registro no dente. Assim como tem registro nas células, eu sei porque a gente atende uma microfisioterapeuta e ela fala isso. As células registram desde o seu nascimento ali. Como que é isso no dente? Como que você vê isso para o pessoal entender? Então, isso que é o bonito da terapia neural. Todas as emoções, os traumas, os golpes emocionais que a pessoa recebe ao longo da vida, desde o parto, desde a gestação, principalmente a primeira infância, fica tudo registrado no nosso sistema nervoso, no nosso subconsciente, e aquilo vai reverberando ao longo da vida inteira. Então, às vezes, a pessoa tem problema na fase adulta e não sabe que aquilo tem origem lá na infância, de traumas. E isso tudo fica assim, registrado no corpo e no dente. Uma coisa que ninguém sabe, os dentes, o esmalte dos dentes é formado por cristais de hidroxiapatita e que funciona como se fosse um chip de um computador aonde vai armazenando as memórias sofridas ao longo da vida, ao longo dos anos. Então, por isso que quando a gente trabalha num dente, a gente treina a nossa sensibilidade e também a gente usa a procaína 0,7%, que é um anestésico bem fraquinho, que não tem a função de anestesiar nada no dente. Pelo contrário, ela vai desbloquear e vai libertar aquela pessoa, trazendo à tona a memória que foi armazenado naqueles dentes. E o que pode acontecer? Que tipo? A gente procura sempre os tratamentos que foram relacionados ao longo da vida, porque atrás daquele tratamento tem um conflito. Por que a pessoa tem uma cárie? Por que a pessoa teve que fazer canal? Por que aquele siso começou a doer? Por que ele teve que extrair um dente? É porque tem uma história atrás disso.
Muito legal. Eu lembro, assim, eu tenho dois canais, né? E foi num período que eu trabalhei muito numa empresa que eu fiquei, assim, quando eu saí de lá, eu fiquei 40 dias de banco de horas, assim, eles tiveram que me pagar. E foi nesse período que eu tive esses dois, assim, eu saí de lá e saí já para tratar esses dois canais. E assim, eu falei, tá totalmente relacionado a essa pressão, enfim, era uma coisa muito intensa. E você tá falando agora, tá me fazendo lembrar. O que, que eu deveria ter feito lá atrás, doutora, por exemplo, para comecei a perceber que estava me incomodando alguma coisa, eu tinha que ir e tratar como com o dentista, por exemplo. Dá um caminho aí. Então, e é isso que me incomoda hoje, porque eu já fui assim. Eu fui uma dentista convencional. O paciente vinha, eu só tratava aquele dente e tchau. E acabava aí. E aí, como é que fica a memória armazenada aí? Né? Aí que tá. Se você teve que fazer canal, é porque doeu, é porque aconteceu alguma coisa, é porque deu abscesso, ou é porque formou uma lesão no ápice daquela raiz e, de repente, por um conflito, aquilo se transforma, agudiza e começa a doer. Né? Mas tem que ver, o dentista, através da terapia neural, ele aprende que o que está acontecendo na sua vida agora que deu esse problema. Então tem que tratar aquele conflito, porque tudo que o dentista fizer em cima daquele dente vai dar problema, não vai dar certo, vai cair, vai doer, algum problema vai ter. Por quê? Memória de conflitos mal resolvidos, fica tudo gravado na memória do dente. Então, através da terapia neural, usando a procaína 0,7%, a gente consegue desprogramar, tirar da memória do dente e da vida daquela pessoa, quer dizer, do corpo, toda aquela memória que foi gravada naquele dente. Meu, é muito interessante. E assim, as pessoas, como eu estava comentando aqui no começo, né? Já conhecem um pouco sobre a terapia neural. Assim, eu entendo que já ouviram falar alguma hora, enfim. E aplicado ao dente, eu acho que isso aí com certeza é uma novidade. Eu nunca tinha ouvido. Vamos supor, eu sou um paciente, eu cheguei lá no consultório ou eu fiquei sabendo que eu preciso de um tratamento. Como que é essa consulta, essas sessões, essa conversa? Como que se dá esse tratamento para um paciente? Você pegou no ponto-chave da terapia neural, que é a história de vida. A história de vida é que a gente descobre o que aconteceu com aquele paciente ao longo da vida. Os conflitos, as doenças, é isso tudo que vai enchendo o barril, até que o último golpe emocional extravasa o barril e aí aparece a doença. Então tem como a gente trabalhar antes diminuindo esse barril. Então, na história de vida é que a gente vai perguntar o que aconteceu, relacionando com não só os conflitos, mas sim aonde que aquilo repercutiu no corpo, o que começou a doer, qual a cirurgia que ele fez, aonde ele tem cicatrizes no corpo, e sempre relacionando com a boca, porque a boca, olha só, a boca funciona como a válvula da panela de pressão. Quando o barril está cheio ou quando a panela está cheia, ela tem que extravasar. Então, o dente é como se fosse a válvula da panela de pressão. Vai estourar na boca. Alguma coisa vai acontecer na boca. Pode ser um canal, uma dor, uma extração, uma gengiva inflamada, sangrando. Olha só, a boca é um microsistema. Nossa, com certeza, porque eu pensando assim, quando eu converso com alguém, até agora eu tenho um bebezinho na minha casa, né? Acabou de nascer a Maria Clara. Vai fazer 3 meses. Quando eu falo com ela, a boca é a que mais tem a reação primeiro. Quando ela vai chorar, primeiro ela faz o biquinho e depois ela chora. E assim, é uma coisa que eu falo, cara, é a primeira reação. Você tá falando agora, eu tô lembrando, a pessoa sorri, a pessoa chora, enfim, todas as emoções, primeiro eu acho que a boca tem um reflexo muito direto, né? É esse mesmo? Sim, você falou um ponto muito importante. Quando o bebê nasce, primeira coisa que o bebê faz, respirar. Respirar está aqui, diretamente relacionado com a boca e com o nariz. Em seguida ele chora pela boca. Então tudo acontece aqui, tudo. Por isso que o papel do dentista é muito importante, cuidar dessa parte aqui.
tudo acontece aqui na boca, que é o nosso sistema estomatognático. A fala, a mastigação, a deglutição, mastigação de um lado, do outro, respiração nasal e não bucal. Então, tudo acontece aqui. Então, o dentista, ele vai perceber isso cedo, precocemente e tratar. Porque se não tratado na infância, esse adulto vai sofrer a vida inteirinha por problema respiratório, problema de rinite, de sinusite, tem que cuidar da alimentação, problema na articulação temporomandibular, dores de cabeça, tensão no corpo, tensão na cervical e vai pelo corpo todo. É uma coisa muito interessante que eu lembro do Otávio, que é meu primeiro filho. Hoje ele tem 6 anos. Quando ele estava na alfabetização, que fala, desenvolvendo a fala. Ele pegou bem o período da pandemia, onde a gente estava com a boca tampada. E aí só lá que eu entendi, na verdade eu não sabia, né? Que ele não falava. De 2 anos, 2 anos e meio, ele não falava nada. E a gente levou numa médica, ela falou assim, então esse período de criança que está com essa idade na pandemia, eles não conseguem ver o outro falando. Então ele não está vendo como que se fala. Por isso que a fala dele vai ser atrasada. É normal. Então é exatamente o que você está falando. Assim, a parte de fala, por exemplo, de comunicação, tá na boca também. Né? Tem que perceber isso para poder tratar. E eu tô lembrando também, eu tenho um sobrinho, nossa, a família é cheia de bebê, agora eu comecei a dar vários exemplos aqui. Mas tem o meu sobrinho também, que ele também, eu já percebi que tá um pouquinho mais atrasado a fala dele. E aí você vê que ele tá falando e tá gesticulando para poder completar a fala dele. Ele fala uma coisa e fala, tipo, faz símbolos e faz, assim, caricatura pra gente tentar, mímica, né? Pra tentar adivinhar o que ele tá se comunicando, mas não tá usando a palavra. E eu falei, tem uma coisa diferente aí, tem que dar uma olhada, uma investigada. E aí eu queria que você me respondesse assim. Lá nessa doutora que a gente conhece de microfisioterapia, eu sei que são sessões de terapia. Vai passando ali, ela vai falando, ela vai tocando. No seu caso, nessa especialidade que a gente está falando aqui hoje, é assim também? São por sessões para a gente ter essa evolução? Então, eu como sou dentista, a gente começa sempre trabalhando aqui e daqui a gente faz relação com o corpo todo. Olha só, como a boca está diretamente relacionada com a respiração. Então, a mastigação tem tudo a ver com a respiração. Durante a formação, aleitamento materno, que é fundamental, e não bico de mamadeira. Aleitamento é isso, a força da sucção é que faz desenvolver a respiração correta pelo nariz, porque a boca está ocupada com a sucção. Então, vai treinar a respiração. Só que, hoje em dia, com o advento da chupeta, da mamadeira, ninguém mais está respirando pelo nariz. Acaba respirando pela boca. E também tem o fator alimentação, leite, glúten, não está mastigando. Então, isso tudo faz com que a criança comece a respirar pela boca. Só que respirador bucal, o que acontece com o céu da boca? Fica fino, estreito e comprido. Não cabe os dentes. Não cabe a língua. Aí a língua abaixa. E aí a criança fica com a língua para fora. Fala com a língua para fora, sempre com a língua para fora, né? Isso tudo é péssimo para o crescimento da arcada, porque aí não vai caber dente permanente, nem de leite e nem permanente. Então aí com o aparelho tem que esticar tudo, porque não vai caber. Se não esticar, é onde vai ter que extrair 4 premolar, 4 siso. É muito problema para o futuro. Então, tudo depende da mãe, a orientação que a mãe recebe na primeira infância. Por quê? O céu da boca bem formada vai ter respiração nasal bem formada. Então, o osso do céu da boca é o mesmo osso que forma a base do nariz. Se a arcada está desenvolvida, a respiração desse paciente vai ser correta. Gente, vamos precisar marcar outro episódio, porque vai ter que... Eu queria, assim, detalhar só essa parte. Que delícia saber disso. Porque, assim, dá vontade de falar para as pessoas, para aí na rua agora, vocês precisam aprender isso. Mães, pais. Porque existe o cuidado na infância, na gestação que você está falando, né? No gestar aí, no amamentar e tudo mais. E como que você tem feito, doutora, hoje... Por exemplo, para falar para essa mãe, né, ou para essa pessoa que chega ali com o filho tudo,
Eu sei que você está fazendo um trabalho aí de imersões, de educar e meio que trazer para esse mercado odontológico essa visão integrativa. Como que você tem conduzido aí a sua agenda olhando para essa vontade de sarar de verdade as pessoas? Eu acho que tem uma mensagem legal aí. Sim, sim. Você tocou num outro ponto que é fundamental. É a pergunta que todo mundo faz para mim no Instagram ou através de mensagem. Doutor Emico, quando que eu devo levar meu filho no dentista? A minha resposta é: não é depois que nasce, tem que ser dentro da barriga da mãe. Porque se o bebê nasce e a mãe já coloca hábitos errados, alimentação errada, leite errado, não tem essa noção de crescimento, respiração, não tem esse conhecimento de como é que faz uma boca crescer, a mãe já começa errado. Por isso que a orientação da mãe tem que ser antes do bebê nascer. É aí que a mãe vai receber todas as dicas sobre alimentação, aleitamento e o mais importante, a mãe ter consciência do quanto o aleitamento materno vai ser importante para a vida toda. Porque uma vez respirador bucal e não nasal, que é o correto, esse paciente vai sofrer a vida toda. Aí é aparelho, é fono, é uma série de profissionais que vai ter que ajudar essa criança que está com problema. E se tratado na infância, é muito, muito mais fácil do que tratar um adulto. Então, o que você está me falando é assim, as disciplinas ou médicos, enfim, precisam meio que não fazer uma especialização, mas passar por essa disciplina, né, que você está me trazendo aqui, para ter essa conscientização. Vamos supor, se a mãe leva no pediatra, por exemplo. Tem que ter orientação de como fazer a amamentação por conta desse olhar odontológico aí, que tem esse impacto, né? Eu, pelo menos, quando passei com os meninos, não teve nada disso. A Carol foi atrás, a gente fez cursos, né, de amamentação, tudo. A Carol conseguiu amamentar os 3, né? Tem conseguido aí agora com a Maria Clara. Mas a gente foi atrás, os pais, né, no nosso caso aqui, que foi atrás disso. Não teve uma orientação específica de um médico olhando para essa parte odontológica. E é sempre assim, né? Quando tiver, acho que 1 ano, 2 anos, quando começa a comer açúcar, né? Eles falam, aí você leva, né? Então, tem que ir bem antes, então, né? Então, isso é uma coisa que eu lamento na área da saúde, aqui no Brasil e talvez no mundo todo. É a falta de união entre a odontologia e a medicina. O ideal é que fossem juntos, que a gente trocasse mais informações, mais conhecimento, mas isso não é o que acontece. O ideal seria o médico pediatra dar todo esse tipo de orientação, porque a mãe que é leiga, ela não vai procurar um dentista antes de ter dente. Ela vai procurar um médico pediatra. E o médico pediatra, ele deveria ter todas essas informações. A conexão da respiração, o que isso traz no crescimento da arcada, na postura do corpo, na respiração, o quanto que a respiração nasal é importante. Então, isso seria a função do pediatra também. Mas a falta de conhecimento de toda essa parte de crescimento e da terapia neural faz com que hoje haja especialista tanto na medicina como na odontologia. Tem tanto especialista que está dividindo o ser humano em 50 pedaços. Tem especialista em tudo e eles não se conversam. Faz sentido, e eu vejo isso em outras áreas também, né? Que tem essa coisa, cada um vai pro seu e acaba não centrando no paciente unicamente, fala, como que a minha visão sobre isso, sobre aquilo e tal, tem um termo que a gente usa na comunicação que é o nexialista, é o cara que encontra nexo em algumas coisas, que ele vai falar, olha, eu preciso da sua inteligência para aplicar aqui, como que você faria isso? E você e tal. Então existe um profissional que vai juntar eles todos. Eu acho que a sua fala aqui seria essa pessoa, uma nexialista aí, dentro da odontologia para trazer. E aí, olhando para esse ambiente odontológico, o que os dentistas, na sua visão, poderiam mudar na forma... Eu sei que você já está falando sobre isso também, mas no atendimento em si, será que a forma de atender, de talvez ele ir um pouco mais a fundo, entender que não é só, né, tratar e volta para casa, ou existe uma falta até de conhecimento dele, que ele poderia se especializar para poder até ele mesmo ajudar
aquele paciente a não ter mais outros problemas. Como que você vê que a odontologia podia seguir, assim? Eu vou falar daquilo que eu aprendi. Eu saí na faculdade de odontologia achando que dente só servia para mastigar. E se a pessoa extrai, coloca um substituto porque tem que mastigar. Foi essa visão. Eu nunca ia imaginar o que eu aprendi na terapia neural, que atrás de um problema dentário que o paciente vai ter, é dor, é extração, é abscesso, é raiz residual, qualquer problema, existe um conflito atrás. É isso que falta na formação da odontologia. É esse espírito humanitário, aproximar mais do paciente e saber mais sobre a vida do paciente. O que está acontecendo? Como que você está se sentindo? O que está acontecendo no seu corpo? O que está acontecendo na sua saúde? Porque o dente é apenas a ponta do iceberg, é apenas uma pontinha. Tem que ver o que tem atrás do dente. É essa visão que está faltando para os dentistas. Por isso que eu não meço esforços para dar curso para dentista, justamente para dar essa visão. Vamos além da boca. Aula, aula, aula. Eu tô aqui só aprendendo e anotando, gente. Porque, doutora, eu fiquei sabendo, assim, numa das leituras que eu fiz, que a parede do estômago tem, assim, como se fossem uns desenhos, assim, não vou falar de forma leiga, tá? É microvilosidades. Isso, tá vendo? Isso aí, gente, o que acontece? Eu sei que quando essa parede aí do estômago, ela tem esse lugar onde pega os nutrientes, né? Então, só o seu alimento tá bem mordidinho ali, bem triturado, vamos chamar assim, que ele consegue se adaptar. Tem até depois a gente vai falar sobre a questão do açúcar, da inflamação. Então, se essa parte do estômago é onde a gente tem essa captação dos nutrientes, eu tenho que pensar de uma forma muito inteligente, que é como o meu dente, ou seja, como a minha boca está preparando esse alimento para chegar lá. Tem que se preocupar com isso, né? Sim, é fundamental. Só que para isso depende do quê? De uma boa oclusão. Porque a mastigação correta, bilateral, direita e esquerda. Aliás, aí entra numa outra questão. Todo mundo mastiga de um lado só e acha que está tudo bem. Passa a vida inteira mastigando por um lado só. Depois ele não sabe por que tem clique na ATM, por que trava a ATM, por que tem dor no ouvido, por que tem dor de cabeça, enxaqueca, dor no ombro, que está tudo relacionada com o vício de mastigar de um lado só. Ok? Voltando à sua pergunta. A mastigação é fundamental. Para isso, ele não pode ter mordida cruzada, invertida, não pode ter mordida profunda, porque isso prejudica a mastigação e não vai conseguir triturar e moer o alimento lá nos dentes do fundo, que são através dos molares. Se a criança é respirador bucal, ele tem mais dificuldade, porque o céu da boca acaba ficando fino, comprido, a língua desce e passa a ter uma deglutição atípica, que é a deglutição adaptada e errada. Aí a mastigação não vai ser correta. Aí essa criança vai acabar mastigando coisa dura e sem moer. Então ele alimenta com pedaços muito grandes. Aí quem sofre? Estômago, intestino, porque é muito grande. Aí os nutrientes vão todo embora. E a criança não retém as proteínas, aquilo que é bom para o corpo dele. E quando o corpo retém isso, né, através da constipação intestinal, isso vai acabando, vai formando mais bactérias, micro-organismos no intestino. E à noite, o que acontece? Quando a criança ou o paciente está dormindo, todas essas bactérias e micro-organismos sobem da boca, né? E é isso que a gente chama de disbiose intestinal. As bactérias que à noite sobem. E aí entra numa outra questão, né? As bactérias que tem na boca. Por isso que de manhã, quando o paciente acorda, ele não pode beber uma água ou ele não pode comer o café da manhã sem antes jogar essas bactérias para fora. O ideal seria, acordou, antes de comer, vai no banheiro, enxágua a boca e joga.
Ou pega um raspador de língua e tira toda a saburra. Porque o que é essa saburra? É o acúmulo de bactérias e micro-organismos que estão todos acumulados. Porque a flora bucal, ela é riquíssima. Tem milhões de bactérias que moram dentro da nossa boca. Imagina quando junta isso com os micro-organismos do intestino que sobe à noite. Então, essa conscientização dos pacientes é fundamental. Eu e o Edinho, aqui do time, tá doido pra sair correndo aqui para um dentista e falar, meu, eu não fui bem orientado, eu preciso desde a escovação com o filho, você falou agora também da mastigação, essa orientação muito importante. Doutora, como é que foi assim, por exemplo, você contou no começo, né? Que foi, você fez orto, certo? Sim, ortodontia. Ortodontia. E aí você percebeu que essa questão de colocar os aparelhos para abrir o espaço e tal, não era um bom caminho só isso, né? Tinha que ter uma questão principal. Você até citou antes de a gente começar a gravar, o quanto o metal na boca, né, atrapalha, ou seja, pode até assim, atrapalhar a sua saúde. Explica um pouco para o pessoal entender sobre isso. Eu vou falar da formação que eu tive na faculdade, tá? Que a colocação de metais na boca, né? Porque o metal na boca, tipo amálgama, prótese com a parte interna de metal, implantes de metal, tudo que é metal na boca é para a vida toda, não quebra. Só que esses materiais para a vida toda é o que mais prejudica a nossa saúde. Porque para muitos pacientes que são sensíveis, aquele metal vai prejudicar a pessoa energeticamente, vai prejudicar a saúde, podendo dar origem a doenças a longo prazo. Então, se der para evitar metal na boca dos pacientes, é melhor, porque o metal por si só, ele já gera um campo eletromagnético. Então, e tudo hoje em dia, aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, que é o celular, o Wi-Fi, o notebook que a gente sempre carrega com a gente, o telefone que a gente usa aqui, isso tudo vai gerando o campo eletromagnético e junta ainda com o campo eletromagnético da nossa boca. Então isso acaba realmente prejudicando a saúde, porque nós somos seres elétricos. Então aquilo tudo que a gente coloca no nosso corpo, tem pacientes que são muito sensíveis. Então, hoje, na terapia neural, eu percebi na história de vida que o problema que o paciente tem de saúde, a doença ou o órgão que ele teve que tirar do corpo dele, que ele fez uma cirurgia, que ele tem uma cicatriz no corpo, tem relação com algum tratamento que o dentista fez na boca. Então a gente faz essa relação. Então, ou a gente neutraliza, então calma, gente. Não precisa ficar preocupado. Não é que você vai começar saindo. Não. Na terapia neural é possível neutralizar aqueles problemas que não digo problema, mas os tratamentos feitos na boca. Às vezes tem que remover sim, quando a gente vê a relação que tem aquele metal com o problema da doença que o paciente tem, que pode ser um câncer, um tumor, uma doença autoimune, que muitas vezes tem relação com o tratamento que foi feito na boca. Às vezes não é possível remover. Às vezes, quando o paciente está bem, é um paciente que tem uma boa alimentação, é esportista, é possível neutralizar aquele dente que a gente desconfia que é um campo interferente, quer dizer, o causador e o início daqueles problemas que o paciente tem. Teve algum caso, doutora, que você viu assim, que você se recorda, ou você pode citar também nos seus estudos você viu, que teve um paciente que, olha, colocou aí um dente, assim, a estrutura metálica, né? E teve uma outra questão depois de tratado isso solucionou, enfim, para você trazer para o pessoal entender, olha, na prática, se você fizer isso, acontece tal coisa. Ou se, enfim, eu tratei um paciente que a gente mudou o tratamento e ele teve uma melhora em tal situação. Você lembra algum agora, assim, para a gente citar? Olha, por coincidência, essa semana
eu atendi um paciente, adulto, homem, que ele veio com a coluna travada. Veio reclamando, assim, fazendo careta. E a hora que ele sentou na cadeira minha, de odontológica, ele colocou a mão aqui e falou, ai. Aí, quando eu vi a radiografia dele, mas era uma Tudo bem, pode falar. Quando eu vi a radiografia dele, ele trouxe uma radiografia panorâmica bem antiga, que ele tinha uma raiz residual. Quer dizer, o dentista, 8 anos atrás, tentou tirar aquele dente, só que o dente era muito forte e o homem tem 1,90 m de altura. Então o dentista tirou 2 raízes e deixou uma. E falou para ele, não, deixa assim, não precisa, o próprio organismo vai expulsar. Só que aquilo estava sendo um foco de infecção, um foco irritativo para o sistema nervoso central e estava provocando alteração energética, alteração no corpo todo, desequilibrando a regulação do sistema nervoso dele. Então, quando eu vi na radiografia, eu perguntei, escuta, você ainda tem essa raiz? Ele falou, não. Há 2 anos atrás, eu fui no outro dentista e ele tirou. Aí eu perguntei, escuta, mas faz quanto tempo que você tá com essa dor na coluna? Ah, não, isso aí começou mais ou menos 1 ano pra cá, mas ele vai e volta, e agora piorou tudo. Eu falei, então eu vi que ele tinha uma cicatriz ali, porque o dentista tirou aquela raiz. Só que, vejam que foi um acúmulo de eventos em cima daquele foco, em cima daquela região, em cima daquele dente. Então são várias memórias que estão sendo somatizadas. E chega uma hora que o corpo não aguenta, tentando neutralizar aquele foco de infecção. Então o corpo sofre muito e isso altera energeticamente a pessoa, altera todo o sistema imunológico daquela pessoa. E quando o sistema imunológico dele abaixa, é onde aparece a doença no ponto mais enfraquecido do corpo dele. Quando eu neutralizei aquela região com a terapia neural, a dor dele, que veio máximo 10, abaixou para 3. Aí eu resolvi investigar. Escuta, aconteceu mais alguma coisa? Ele falou, sim. Ele falou, olha, tem uma cicatriz aqui, é que há uns anos atrás eu tive que fazer uma cirurgia do meu músculo hioglosso, quer dizer, nessa região aqui, e tinha uma cicatriz. Quando eu neutralizei essa cicatriz com a terapia neural, a dor dele abaixou de 3 para 1,5. Nossa. Aí eu investiguei mais ainda, mas tem mais alguma coisa? Eu falei, ai, Mico, eu lembro de uma cirurgia que eu fiz aqui na minha membrana timpânica. Aí eu fiz um pontinho dele de terapia neural numa região aqui da aurículo temporal, que pega toda essa região. Aí quando eu neutralizei essa cirurgia que ele fez há muitos anos atrás, a dor dele diminuiu para 1. Aí ele ficou super feliz, saiu do consultório saltitando, porque aí ele começou, senta, levanta. E Mico, como é que pode? Sumiu aquela dor que eu tinha, né? E eu fiquei super feliz, porque através da terapia neural, eu consegui tirar uma dor dele da coluna que ele estava travado. Então, muita gente pensa que é o médico ortopedista que vai tratar o problema na coluna, mas não, porque às vezes a origem está na boca, não é problema local na coluna. Então, não é só nesse caso. Eu vejo muitos casos de pacientes que estão fazendo cirurgia, tirando órgãos, colocando placas nas articulações e não passa a dor, o incômodo, porque não foi visto a boca, não foi visto a origem do problema, aonde que ele tem campo interferente. Quer dizer, são problemas e tratamentos, metais que foram colocados na boca e que foi muita agressão para o sistema nervoso dele. E isso vai alterar todos os órgãos do nosso corpo, inclusive a produção de hormônios, que é função de cada campo energético do nosso corpo. Eu entendi. Estou animado aqui com as possibilidades. Por exemplo, qualquer dor que eu tenha, não necessariamente na minha boca, alguma coisa que eu posso ir lá e falar, doutora,
Dá uma olhada na minha boca pra gente tentar sanar uma dor que não está na minha boca. Mas ela tá aí, talvez, né, normalmente, é o que você está falando, já refletiu na boca. Tô sentindo, mas a essência da dor já não é mais lá, é em outro lugar. Então, se eu tiver com uma dor nas costas, eu já sei que tem alguma coisa na minha boca que já está sinalizando que eu tô com essa dor nas costas. É isso. A gente não tem condições de afirmar nada, mas não vale a pena investigar a boca. Por exemplo, se o seu médico ele já deu o diagnóstico de uma doença e falou que tem que fazer uma cirurgia, ok. Só que antes de fazer a cirurgia, procure um terapeuta neural para investigar a boca. Porque às vezes a origem daquele problema que você tem em qualquer articulação do nosso corpo, a origem é na boca. E muitas vezes neutralizando ou tirando a origem, você nem precisa, você escapa de uma cirurgia. Olha, eu vou sair daqui e vou marcar uma consulta só com a minha mãe. Que a minha mãe tá com uma. O Edinho tá falando, eu também. Que a minha mãe tá com uma dor no joelho muito forte. E ela tá também com uma questão na boca também forte. Com certeza, depois desse papo aqui, tá ligado. Isso, enfim, de fato é real. E assim, a gente falou de sinais, né? De que o corpo dá sinais e tudo mais. Hoje você vê pacientes chegando lá com você, ou às vezes alguns outros dentistas te procuram, mas pela primeira dor ser na boca, ou já saber, olha, isso aqui que tá conduzindo a minha dor nas costas é a minha boca. Só pra gente entender quem vai procurar mais você, quem vai tá com problema na boca ou outro problema em outro lugar que vai saber que depois é na boca. Como que é? Hoje, Rafa, eu recebo público dessas duas maneiras. Aqueles que vêm indicado por médicos integrativos, que conhecem a terapia neural e sabem que a origem, nos livros de terapia neural, está escrito que 70% a 80% da origem de todas as doenças, que pode ser física ou emocional, às vezes é emocional, às vezes uma ansiedade, uma depressão, síndrome do pânico, pode ter origem na boca, sim. Às vezes o médico já tem esse conhecimento e ele já manda para mim. Mas também eu recebo, como eu sou dentista, eu também recebo pacientes que vêm por uma causa na boca. Alguma dor, às vezes ele quer, o ortodontista dele mandou tirar os 4 sisos e ele falou assim, mas por que eu tenho que tirar os 4 sisos? Por quê? Eu só tô com inflamação em um siso, por que eu tenho que tirar os 4? Aí ele vem e me procura, aí eu explico para ele, mas sempre atrás de uma causa dentária tem um conflito emocional, isso eu te garanto. Não, e assim, eu vou abrir minha família aqui, gente. Depois eles brigam comigo. A minha irmã tava com uma questão assim também, emocional e tal. Aí passou mal indo pro dentista. Lembrei agora, você falando. E a minha mãe também. Ela tava com uma questão emocional lá, ela ficou depois de ir na recepção do dentista. Eu acho que junta, não sei, né? Tem gente que tem ainda medo de dentista. Talvez acaba tendo essa questão. Ou até mesmo falando agora, eu tô pensando, né? Como tá tudo interligado, a questão de estar no consultório médico é meio que a dor tocando na ferida ali, né? E aí começa talvez a se preocupar, e eu já vi várias pessoas passando mal, assim, com ansiedade, né? Eu sou a pessoa que durmo na cadeira do dentista, eu chego e eu durmo. O cara coloca lá, o meu dentista coloca anestesia e eu durmo. Eu fico tão bem ali que eu fico tranquilo e durmo. Fala um pouquinho sobre isso, então, por favor. Assim, às vezes, reação que acontece indo pro dentista, né? Você notou aí? Sim. Quando o paciente chega para mim e fala, Imico, eu não vou abrir a boca para você. Ou tem paciente que fala assim, não, você pode mexer no corpo inteiro, menos aqui. Então, o próprio paciente já está me falando que ele tem muito problema na boca. Se ele tem muito problema na boca, é que ele tem muitos conflitos envolvido atrás dos tratamentos. Então, ele já está me falando que minha origem dos problemas está na boca, porque ele sabe o quanto que ele sofreu a vida inteira.
E os pacientes que chegam no consultório e falam que morre de medo do dentista, é porque, coitado desse paciente, já passou muito medo, pânico na cadeira do dentista. Eu tenho muitos casos assim. Tenho muitos pacientes que desmaiam também, porque desde criança sofreu com um dentista. Alguns têm medo da anestesia, alguns têm medo do barulho do motor. Né? Só aquele barulho já apavora. É porque ele foi forçado a tratar o dente. Às vezes foi segurado pelo pai e mãe na cadeira, né? Amarrado. Né? Então, a gente vê como aquele adulto de hoje que tem medo do dentista é porque sofreu lá na infância. Então, tem que trabalhar esse medo na terapia neural, tem que ressignificar. Olha, aí que está a beleza da terapia neural. É possível ressignificar aquelas memórias. Então, eu tenho vários casos que a pessoa, quando fala de um medo que ele passou, ele começa a chorar, chorar, chorar. A gente trabalha aquela questão da infância. Na outra sessão que ele vem, a gente entra no mesmo assunto. Aí ele passa a ver aquilo como uma coisa que não dói tanto. Ele sofre ainda, fala, ai, amigo, mas ele já não chora. Na terceira sessão que ele vem, ele já conta daquela história rindo do próprio momento que ele passou lá na infância, que para ele foi um pavor. O maior temor, trauma da vida dele. E isso quer dizer que através da terapia neural é possível ressignificar os traumas da infância ou os traumas que a pessoa passou ao longo da vida. Muito interessante. Uma coisa assim que a gente falou um pouquinho antes também, você falou sobre trauma. Existe as questões, né? A gente sabe, né? Você está citando aqui também e todo mundo, a maioria das pessoas sabem disso. Que o adulto é só o reflexo da sua infância, né? E aquelas crianças, infelizmente, a gente tem um dado grande de pessoas e crianças que foram abusadas. Como é que vai ser o reflexo desse adulto e como que vai ser a boca dessa criança? Pois é muito interessante. Eu dou muita live, dou muita aula e eu sempre comento que abusos sofridos na infância, quando mal elaborada, leva consequências para essa pessoa para a vida toda. Então, um abuso feito na infância, às vezes esse abuso veio do próprio pai, às vezes veio do avô, às vezes veio do vizinho, onde os pais deixavam aquela criança no vizinho enquanto os pais trabalhavam. E aí o abuso pode ter acontecido nesses momentos, ou um primo. Isso tudo que eu estou falando são histórias corriqueiras do meu dia a dia. E tem muitos casos em que a pessoa sabe que teve um abuso, mas aquilo tudo foi jogado para o subconsciente, porque às vezes o traumador foi tão grande que a criança deu um branco nele. Vai tudo para o subconsciente, mas a nossa mente esquece tudo, só que o corpo não esquece. Aí que tá. Então isso repercute na vida da pessoa até a fase adulta, se não for trabalhado isso. Então eu vejo que atendendo pacientes e mesmo alunos do nosso curso, muitos casos de endometriose na fase adulta, mulheres que tiraram o útero, mioma, tem problema de homens que têm problema de ejaculação, problemas de TPM na infância, vai tratando, mas não consegue tratar aquele problema, vai e volta, ou às vezes tem que tirar até o órgão. Por quê? Porque não foi trabalhado, porque aquela pessoa adulta não sabe que a origem daquele problema está lá no abuso, porque a criança não soube elaborar aquilo naquela época. E muitas vezes aquela criança, ela recebeu um doce, eu te dou esse doce, mas você não conta nada para os seus pais. Ou às vezes, não conta nada para ninguém, porque senão eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua família. Entendeu? A criança sofre ameaça e ela fica com medo, aí ela
guarda segredo pro resto da vida. E guardar segredo é o pior castigo que tem para uma pessoa, porque aquilo gera problemas emocionais na vida inteira e ele se torna um adulto cheio de problemas, ansioso, depressão, problemas de saúde, tem que tirar órgão e não sabe que a origem está lá atrás. É isso tudo a gente descobre aonde? Na história de vida. E outra coisa, às vezes o paciente não lembra, ele não associa com abuso. Mas o que acontece durante a sessão de terapia neural? Depois da aplicação da terapia neural, esse paciente começa a ter insights. Ela lembra, porque a gente mexeu na caixa de Pandora. E aí começa a sair as coisas, ela começa a lembrar dos fatos. Então a terapia neural, ela ressignifica essas histórias. É muito legal porque faz todo sentido, assim, eu acho que quando você começa a entender, e até ouvindo podcast, né, ou até entrevistando, eu acabei aprendendo um pouco sobre essas coisas. E assim, quando você está falando do sistema subconsciente, quando você está no seu subconsciente, você não tem tempo lá, né? É atemporal, é como se estivesse acontecendo naquela hora. Então, quando você toca em alguma questão, a pessoa fala e chora como se estivesse acontecendo naquele momento. E aí, por exemplo, quando você fala assim, eu acho que quando você, não sei, a pessoa entrou no consultório, mas às vezes não, às vezes ela está numa recepção, às vezes está comentando alguma coisa e são sinais que ela vai te dando um caminho de um diagnóstico, vamos chamar assim, né? Mas é um caminho ali para você investigar. Assim, como é que você fica sempre atenta a isso? Ou você consegue desligar algum momento de falar, meu, essa pessoa está falando, mas eu não estou ainda sondando ela para ser um paciente, alguma coisa assim. Existe isso? Enfim, como que você consegue gerenciar essa escuta ativa sua dentro do atendimento aí do paciente? Tem pacientes que não quer chegar na dor mais profunda. Ele vem com uma outra história e quer que eu fique naquela história, mas a gente tem que ter a percepção de que aquilo ele está querendo desviar o nosso olhar. Então, a experiência do profissional, que é terapeuta neural, é fundamental. Também eu tenho casos contrários. Aquele paciente que é recatado, que é retraído, não fala, não lembra nada e não quer abrir o emocional dele. Eu também tenho pacientes assim. Aí o que acontece? Você vê uma trava dele aqui, que é no chakra da laringe, que é o chakra da expressão, da comunicação, da criatividade, está completamente travado. E quando você desbloqueia aqui com a terapia neural, o paciente de repente começa a falar. Então a gente tem que ter essa percepção, por isso que cada caso é um caso. E acontece muito isso com os pacientes retraídos, é que teve um bloqueio realmente no corpo físico dele. Super interessante, né? Eu acho que vamos ter que marcar um outro episódio, tá? Porque é bastante conteúdo. E como que as pessoas conseguem, por exemplo, eu estou ouvindo esse conteúdo, quero falar com a doutora Emi, quero marcar uma sessão, ou sou um profissional e percebi que tem que ter uma especialização sobre esse tipo de disciplina. Como que eles te encontram? Como que você tem feito para disseminar esse conteúdo aí, doutora? Tá, eu tenho o meu Instagram, que é @doutoraemikoushida. E lá eu posto tudo sobre cursos, sobre caso clínico, sobre a importância da terapia neural e da odontologia neurofocal. Aliás, odontologia neurofocal é a terapia neural realizada dentro da boca, que é o papel nosso do dentista. Então, através disso, a gente consegue dar oportunidade para os profissionais da saúde entenderem, terem esse conhecimento e aprofundar no assunto para poder ajudar os seus pacientes. Então, é para os profissionais da saúde. Muito bom. E aí, então, eu não consigo, eu como paciente, eu não posso, tipo, assim, me ajuda a entender. Eu tô com uma dor, eu quero sanar com você. Eu consigo ainda marcar uma consulta? Ainda dá tempo de você não já virou especialista e está trabalhando só ainda com especialistas ou não? Como é que Não, eu atendo sim no consultório meu, que fica em São Paulo.
E eu atendo sim, é possível através do meu Instagram, marcar consulta com a minha secretária e a partir disso a gente marca uma consulta, faz a história de vida e aí a gente vê se precisa de uma sessão, 2 sessões ou 3 sessões. Muitas vezes uma sessão é o suficiente, porque tudo depende da história de vida e quando a gente acerta o campo interferente e consegue chegar na causa inicial, você tira todos os incômodos que a pessoa passou a vida inteira, porque você foi diretamente na causa e sempre tem uma causa emocional. É sair daqui e ir lá marcar uma consulta. É isso, gente. Fica essa dica aí pra você. A gente vai deixar na descrição também como é que faz para entrar em contato com você no vídeo, eu acho muito legal. E assim, doutora, eu acho que a gente vai precisar marcar outro, com certeza, tá? Eu quero te perguntar se tem alguma coisa que que eu não te perguntei que você queria falar, assim, por cima, enfim, alguma coisa que vem aos seus olhos, assim, eu queria falar um pouco sobre isso e dar esse alerta para as pessoas, fica à vontade. Sim, é que as pessoas imaginam que o dentista cuida só dos dentes, mas não. Eu falei um pouquinho sobre mastigação, a importância de mastigar dos 2 lados, a respiração, que tem que ser pelo nariz e não pela boca. E uma parte importante que eu acho que 95% da população tem esse problema, que é a disfunção da ATM, clique, estalo, travamento, a partir do apertamento, a partir do bruxismo. Isso tudo tem a ver com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então tem que tratar essas emoções, porque senão não vai ter um bom resultado. Não adianta tratar a boca, nem usar placa, que só vai amortizar, mas não vai tratar. Tem que ir na causa. Outra coisa também que 99% da população mundial sofre é problema de ronco e apneia. As pessoas estão dormindo muito mal. Ronco, apneia, a pessoa às vezes fica 1 minuto sem respirar à noite. E aí depois ele faz isso, ó. É porque ele ficou 1 minuto sem respirar. Você imagina o prejuízo que isso causa para o sistema nervoso, para o cérebro. Aí não sabe por que ele tem sono durante a noite, a tarde toda, por que ele não tem um bom rendimento no trabalho, por que ele tem problema de esquecimento, de memória, tá tudo relacionado com o sono. Então tratar o sono e a apneia, o ronco é fundamental e esse é um dos trabalhos que eu faço e tem dado excelente resultado. Então o dentista ele pode tratar tudo isso, mas as pessoas não sabem disso, acham que é só aqui. É que eu sou uma dentista que é muito integrativa. Eu trato de muita coisa ao mesmo tempo. Então fica essa dica, né, de que o dentista pode melhorar muito a saúde dos pacientes, das pessoas. E eu agradeço desse convite de eu ter vindo aqui para dar esse esclarecimento para a população. Muito bom, eu estou muito feliz de ter vindo aqui. E assim, gente, acompanhe lá a doutora Mica no Instagram, que agora ela é uma cliente nossa. A gente está super feliz de construir o conteúdo lá também. E poder trazer essa informação para as pessoas, trazer esse conhecimento. É como se assim, acendesse uma luz, né? Eu saio daqui pensando sobre isso, olha. Como que eu vou educar meus meninos a mastigar? Como que eu vou educar a gente ali a olhar para isso? Tô com uma questão emocional, vamos ver como é que tá a boca, vamos lá fazer uma consulta nesse sentido. Entender, não tratar só o dente como uma coisa assim, é o final. Não, às vezes ele é o começo de uma coisa muito mais complexa que você vai precisar tratar. Muito bom mesmo. Obrigado, doutor Nico, mais uma vez. E você que ficou até o final desse conteúdo, eu quero te agradecer. Não deixa de compartilhar para as pessoas também, se inscrever no nosso canal. Enfim, mandar suas perguntas aí também. Eu fiquei curioso sobre algum tema específico, pode escrever embaixo que a gente vai ou encaminhar para a doutora Mica ou chamar ela aqui para falar de novo, que vai ser muito bom. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço, vou dar a câmera aqui para a doutora Mica para ela dar tchau. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês até aqui. E agradeço, Rafa, pela oportunidade de dar esse esclarecimento, porque a saúde bucal tem tudo a ver com a saúde sistêmica do seu corpo. Então vamos dar atenção para a boca, porque é aqui que tudo acontece. E
tem relação total com a parte emocional, com a saúde. Então vamos cuidar da sua saúde, porque isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Show. É isso, gente. Valeu.